Bom dia, meus irmãos. Então, começamos esse estudo chamado O Novo Testamento e a Lei. Depois de termos falado extensamente sobre a lei, eu espero que o tempo me permita terminar hoje, né? E nós paramos mostrando para que serve a lei. E você viu todos aqueles conceitos. Basicamente, a lei no Novo Testamento tem a ver com pleno conhecimento do pecado, avultar o pecado, para que você entenda o tamanho do seu pecado e o quanto ele ofende a Deus. Mas a lei também, de acordo com Gálatas, ela é uma palavrinha de 3 letras, que acho que nem existe no nosso linguajar do dia a dia. Quem lembra qual é essa palavra? 3 letras. Não. Qual é? É um aio. Não é alho. É aio. Né? Diz que a lei é o nosso aio, é o nosso pedagogo para nos levar a Jesus Cristo. As pessoas às vezes perguntam: por que os sacrifícios levíticos são tão detalhados? Porque eles têm a ver com a obra de Jesus Cristo. A obra de Jesus é perfeita, é detalhada, por mais que você não entenda os detalhes, mas ela é exatamente assim. Agora, inicialmente, nós precisamos entender que toda pessoa que conheceu o Evangelho e tem esse conflito não resolvido, que quer meio que marchar pela lei, você tem problemas. Um deles está em Tiago, capítulo 1, versículo 10, que diz que se alguém quiser cumprir toda a lei e tropeçar num só mandamento, torna-se culpado de todos. Eu acho que não é Tiago 1,10, eu só devo ter errado aqui. 2,10, desculpa. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Está vendo como é cruel? Né? A lei é cruel. Sobre mim o castigo da lei. A lei é severa. Se você quer ir por esse caminho, você acha que pode agradar a Deus por esse caminho? Não, porque eu sou mais cumpridor da lei mosaica do que outros. Tá bom, se você errar em um deles, você se torna culpado de todos. Já imaginou ser culpado de toda a lei? Um outro problema está em Gálatas capítulo 5, versículo de 1 a 4, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você é livre. Aí você vai procurar na lei coisas para escravizarem você. Você é livre. Como aquela igreja que descobriu que não podia vestir a roupa de 2 cores. Então é a lei naquela igreja. Você encontra o pessoal aí pela rua, um vestidão de uma cor só, né? Esqueceram das borlas que tinha que ter, mas foi procurar uma escravidão. Então não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós os que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. A gente podia parar aqui, né? Se era assim para a circuncisão, idem para a festa dos tabernáculos, né? Idem para qualquer regra específica da lei, da aliança do monte, que Deus fez com Israel, e que você quer agora achar que é mais santo do que os outros, porque você faz isso, né? No mesmo Gálatas, capítulo 5, versículo 7, diz assim: vós corrieis bem.
quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Você entendeu agora o contexto desse versículo? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento aqui, em outro texto, o fermento pode ser fofoca ou falsa doutrina. Mas aqui, nesse contexto, o fermento é legalismo. Um pouquinho de radicalismo vai contaminar a todo mundo. Eu tenho esse lamento comigo de que o evangelho que eu conheci foi muito legalista, extremamente legalista. Um pastor certa vez disse, deu uma folha em branco e disse ao povo: anote aí tudo que o cristão não pode fazer. E as pessoas encheram a folha rapidinho. Gente, quando não é besouro é fiapo hoje. Todo mundo quer meu mal hoje. Anote aí tudo que o cristão não pode fazer. O pessoal encheu a folha. Agora anote do outro lado tudo que o cristão pode fazer. As pessoas não sabem falar sobre o que podem fazer. Entendeu? Elas sabem falar sobre o que não podem. Elas sabem falar sobre as suas não liberdades. Elas não sabem falar sobre as suas liberdades em Cristo. Um outro problema mencionado por Jesus, Mateus capítulo 23, quando ele estava falando especificamente aos fariseus que procuravam ser cumpridores da lei de uma maneira microscópica, ou pelo menos eles davam a aparência disso. Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do comínio e tende negligenciado os princípios mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Quer dar o dízimo? Dê. Mas essa frescura de ficar olhando o dízimo da hortelã. Como é que alguém dá o dízimo da hortelã, gente? Tem 102 folhas. 10,2 são do Senhor. Para de onda. Isso é teatro, não é? Então os fariseus davam o dízimo da hortelã. Era da hortelã? Só da hortelã? Do endro. Eu não conheço bem o endro. O que é o endro? Bom, eu conheço sal de Enders. Tomo muito às vezes. É o pós-feijoada, né? Mas eles davam dízimo dessa coisa que eu nem sei o que é. E da hortelã. Não é? Não, até da minha hortelã eu dou o dízimo. Olha, Jesus disse, faça o dízimo sem desprezar a justiça, a fé, a misericórdia. Às vezes pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu estou com um dilema, o meu dízimo eu dou do bruto ou do líquido? Eu digo: dê o dízimo da sua consciência. Pronto, acabou. Sou eu que vou determinar? Não tenho que criar grandes fardos. Dê o dízimo da sua consciência. Eu quero saber se é do bruto, se é do líquido. O que a sua consciência está dizendo para fazer neste momento? Mas os fariseus queriam hortelã, está aqui o dízimo da hortelã. E Jesus elogiou isso. Não, isso é hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vamos entrar na lei dos alimentos. Eu falo muito aqui sobre a lei dos alimentos. Eu não sei se você entende o Brasil. Poucas pessoas entendem o Brasil. Outro dia alguém falando de minorias negras e tal, e um palestrante disse: você sabe onde é que está o maior número de negros? É na Assembleia de Deus, rapaz. Você sabe onde está negro, coisa nenhuma? Você sabe o que é religião de negro? O maior número de negros está na Assembleia de Deus, que é a maior denominação evangélica do Brasil. Então a gente não entende pouco, a gente entende pouco o Brasil. Então quando eu falo aqui de a lei dos alimentos, uma boa parte do Brasil, representado pela Assembleia de Deus, tem problema com a lei dos alimentos. Os assembleianos não comem sangue,
nem a carne de animal sufocado, mas não é por não gostar como eu não como por não gostar, é por questões religiosas, por questões bem religiosas. A gente pode acabar com todo o discurso religioso dessa questão de sangue, animal sufocado, da seguinte maneira: você pode perguntar, tá bom, então eu comi, o que é que eu perco? Me diga claramente, pela Escritura, pelo Novo Testamento, o que é que eu perco? Porque se eu matei, eu sei o que é que eu perco, né? Agora, se eu comi a galinha do animal sufocado, daquela que a irmã colonheira de 80 anos pega e fala, morre, diabo. Aí eu comi aquela, o que é que eu perco? Eu como pastor, vamos dizer que eu fosse apaixonado, vamos dizer que eu fosse o contrário do que eu sou, que eu fosse apaixonado por galinha cabidela, não é? Quem gosta de galinha cabidela aí, diga amém. Os outros estão mentindo, né? Mas tudo bem. Vamos dizer que eu fosse apaixonado. Isso me faria indigno do ministério? Então você vê que é uma lei que ela mesmo por si só não tem, a gente não sabe de consequências práticas. Então, se alguém comer, vai ser amaldiçoado, porque se comer e come repetidamente, é um pecado recorrente, não confessado. Ainda tem mais essa, não é? Posso tomar ceia? Você está entendendo? Não tem substâncias firmes, fortes. Por isso que nós explicamos que foi uma decisão circunstancial para gentios, porque os judeus já vão fazer isso. Os judeus, como estilo de vida, têm uma alimentação que chama-se kosher, né? Eu acho que os judeus inventaram a carne de sol, né? Porque carne de sol é para o sangue. A ideia da carne de sol é tirar o sangue, é o sangue pingar, né? Lá em casa a gente faz carne de sol de Tupperware, é uma maravilha, né? Bota lá na Tupperware até o sangue ir embora dentro da geladeira. É carne de geladeira, não é de sol, de geladeira, né? 3 dias depois você não sabe o que essa alcatra vira, né? Vamos testar uma picanha de sol. Oh, que maravilha! Oh, que coisa abençoada! Mas os judeus não vão comer jamais, os judeus ortodoxos. O judeu não vai comer jamais um churrasco mal passado. Algumas pessoas falam assim, eu não como sangue. Aí você vai servir um churrasco para a pessoa, você fala, bem passado, ao ponto, ele fala, mal. Tu falou que não comia sangue. Abra um bife mal passado. Abra um bife e bota um copo embaixo assim, para você ver o sangue pingando, né? Então não é fácil, gente, ser coerente. Eu acho que até ao ponto, a carne ao ponto ainda tem se brincar, ainda tem um sangueiro lá, né? Não é fácil ser coerente. Por isso eu pergunto, o que é que eu perco? Alguém tem que me dizer o que é que eu perco, o que é que o irmão perde. Eu acho particularmente, agora eu sei o que é que eu ganho não comer. Eu acho que eu ganho saúde, né? Algumas pessoas comem a moela do frango. Você sabe o que é a moela? A moela é tipo o ânus do intestino, né? Uma coisa assim. Vai para lá, um bocado de coisa que a galinha comeu que não devia comer, né? Eu amo ela. Estou falando aqui, não é religiosamente, não. Estou dizendo, caso você não saiba, né, o que é uma moela. Então, mas a lei dos alimentos na Bíblia é muito clara. Tem a decisão circunstancial, lá de Atos 15. A carta é mencionada 2 vezes. Na segunda vez é dito assim, porque Moisés tem os que lhe leem o testemunho. Ou seja, Moisés tem a sua turma que se reúne todo sábado. Então pega leve, se equilibra aí com a turma de Moisés. Não escandalize a turma de Moisés. Mas a lei dos alimentos começa a receber grande impacto quando Pedro tem a visão. Ele viu um lençol que descia à terra pelas 4 pontas com
Todo tipo de animal. Todo tipo de animal. E a voz disse assim para ele: mata um e come. Aí ele disse: eu não, Senhor. Você vê que é difícil tirar o sujeito do legalismo dele, né? É Deus que está dizendo. Deus disse: eu estou liberando, cara. Mate um e come. Ele disse: eu não, Senhor. Eu sou tão santo que eu jamais farei isso, né? Eu não. Eu jamais comi. O cara está discursando para Deus. O vírus religioso em nós é forte, religioso. Pedro vai discursar, vai tentar dar aula para Deus. Eu não, porque eu jamais comi uma coisa comum ou impura, imunda. E Deus diz assim para ele: não consideres comum ou imundo aquilo que Deus criou, certo? Errado. Não foi isso que o versículo disse. Vamos ver lá, Atos 10, 15. Atos 10, 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E para piorar o dilema religioso, o evento ainda aconteceu 3 vezes. Para deixar bem claro que Deus queria romper com alguma coisa. 3 vezes. É por isso que o Novo Testamento pega pesado, né? Paulo disse aos coríntios: comei de tudo que se vende no mercado. Mercado Corinto, né? Diz que corintiano come de tudo mesmo, porque é a necessidade, né? Mas prestou não, né, essa piada. Comei de tudo que se vende no mercado. Você acha que lá no mercado de Corinto só tinha comida kosher? Não, lá tinha tudo. Lá tinha o camarão, né? É beira-mar. Lá tinha o animal que anda sobre as plantas dos pés. Lá tinha o porco. Os gregos comem porco. Os gregos comem animal que não tem escama. Lá tinha animais que morreu sufocado? Certamente. E Paulo diz que coma de tudo sem perguntar. Eu gosto desse negócio de sem nada perguntar, não é? Algumas pessoas dizem: eu não vou comer aquilo ali que eu nem sei como é que foi feito, se eu nem quero saber. A ignorância é uma bênção, né? Pastor, a gente nem sabe como fez. Quem disse que eu quero saber? Né? Outro dia me mandaram um vídeo assim: depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai comer carne. Por isso que eu não vou ver o vídeo. Eu não quero ver o vídeo. Não quero saber. Comei. Esse pessoal está entrando numa. A humanidade está ficando muito chata, né? Vem agora os veganos aí com toda a força. Vai chegar uma época aqui que o pessoal vai comer só luz, uma ração feita em laboratório, né? Uma ração vegana, alguma coisa nessa linha. Então, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar. Para perguntar o quê? Nada. Para perguntar o quê? Escute, esta galinha, ela foi sufocada? Ela foi cortada pela garganta? Não, sem nada perguntar. Não pergunto. Não é? E ao comer, eu tenho que fazer o quê? Ao comer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê, meu irmão? Você não faz não? O que você tem que fazer quando você come? Dar graças. Dar graças santifica o alimento. Pronto, coma de tudo que se vende no mercado, sem nada, absolutamente nada a perguntar. Quando Deus diz assim: não consideres comum ao que Deus purificou, comum ou imundo. Quando é que ele purificou? Para mim é simples, na cruz. Em em Marcos 7,19 diz que Jesus considerou puro todos os alimentos. Isso seria impensável para um judeu. Impensável. Leia comigo, Marcos 7,19.
estava falando que agora o que contamina é o que entra, né? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Como eu gosto disso. Posso comer agora, né? Mas que triste de alguém que come sabendo que não está puro. Pobre de quem come com sentimento de culpa. Ai, meu Deus, será que eu vou para o inferno? Será que eu devo tomar ceia? Não é? Será que isso me faz indigno? Considerou ele puro todos os alimentos. Pronto. Fechou. Não quero mais falar de lei do alimento. Quero sim. Hebreus capítulo 13. Esse eu gosto. Hebreus 13, 39. Hebreus 13, 39. Sabe o que nos livra da lei dos alimentos? A graça. Não é 13, 39. Não. Mas eu acho aqui, rapidinho. É esse texto que fala que o que vale é... Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. 13:9. 39, aumentei só 30 aqui. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Tudo que envolve agora uma religiosidade dos alimentos é doutrina vária e estranha. Porquanto o que vale é estar de coração confirmado com o quê? Com a graça. E não com alimentos. Mas podia ser mais claro para você? Aqui cabe qualquer coisa, ou não cabe? Camarão, cabe aqui? Cabe. Importante é estar de coração confirmado com a graça, não com camarão. Pernil, cabe aqui? Mas cabe, bem temperado. O importante. Cabe tudo aqui. O importante é estar de coração confirmado com a graça e não com alimentos. Pronto, simples assim. Vamos para outra linha da lei. A lei simbolicamente. Aqui nós vamos fazer umas leituras de uns textos bem rapidamente, porque o nosso tempo é cruel, o tempo é implacável. Então vamos começar por Romanos capítulo 10, versículo 4. Simbolicamente, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Toda a lei tem a ver com Jesus. Por isso que ela é o aio, é o pedagogo. Ela demonstra a justiça de Deus manifestada em Cristo. O fim da lei é só esse. É só esse. Né? O fim da lei é Cristo. João capítulo 1, versículo 17. Existe um rompimento na história. Lembra, eu falei semana passada, a lei tinha prazo de validade. O próprio Jeremias já dizia, eu vou fazer uma aliança com vocês, mas não é como aquela do monte. Não é como aquela que eu fiz com seus pais, é outra. Outra completamente diferente. João 1,17 diz que a lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Né? É um rompimento. A lei veio por Moisés, mas a graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo. Mateus 11:13, rapidinho. Mateus capítulo 11, versículo 13, diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Tem um rompimento na história, que vai até João, há uma mudança, tudo muda. Lucas 16:16. Diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João, e desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho, e
todo homem se esforça para entrar nele. Veja, a gente pensa que o evangelho é especificamente uma coisa do Novo Testamento. O evangelho é claramente uma coisa do Novo Testamento, mas desde a lei, vem sendo anunciado o evangelho. E por último, Lucas 24, 27. Aquele evento na estrada de Emaús, os dois discípulos que não entendem que Jesus ressuscitaria, estão lá tristes, o sonho acabou, Jesus aparece a eles e explica o evangelho. No versículo 27, diz assim: e começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Então, meus irmãos, nós não devemos ter dificuldade em entender que a lei tem a ver com Jesus Cristo. Toda ela fala de Jesus Cristo. Mas nós precisamos pensar também na lei e a cruz. Existe uma relação muito forte de contraste entre a lei e a cruz. O que aconteceu ali na cruz? Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios 2,15 diz que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Jesus fez com a lei das ordenanças? Ele aboliu. E onde é que isso aconteceu? Na cruz. Colossenses capítulo 2, essa aqui é a que eu mais gosto, porque se a gente começa a partir do versículo 14, vai falar do que Jesus fez na cruz. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Isso aqui é a lei, tá? O escrito de dívida, nossa nota promissória, nossa fatura. O que Jesus fez com ela? Cancelou. Tá bom para você? Você gosta disso? Diga amém. Ele cancelou, o qual nos era prejudicial. Veja, era contra nós e era prejudicial. Não era bom. Removeu inteiramente, não foi um pouquinho, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora, olha a consequência disso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida. Fechou! Não posso ser julgado por causa de comida ou bebida. Não sou mais puro ou menos puro se como o pernil. Não sou mais puro ou menos puro se como a carne com sangue, se como a galinha cabidela. Fechou. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, tipo festa dos tabernáculos. Por que vocês não fazem? Porque a gente não é idiota. Simples assim, porque a gente não é idiota. Ou lua nova, ou sábado. Fechou sábado? Não posso ser julgado por causa do sábado. Fechou. Você ainda tem medinho do sábado. Aí tem tanto crente com medinho do sábado. Meu irmão, ou você crê na graça, ou você não crê. Ou você crê que a graça foi dispensada aos gentios sem ter a ver com a lei dos judeus, com as leis das ordenanças, ou você não crê. Você vai ser uma pessoa para sempre em conflito. Nem comida, nem bebida, nem dia de festa, nem lua nova ou sábado. Porque tudo isso tem sido o quê? O quê? Sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Quando alguém vem me julgar por causa do sábado, eu só tenho pena, não sei o que fazer, assim, dá uma misericórdia, assim, dá
um amor no coração pela pessoa, né? Porque a pessoa está presa dentro de um sistema de legalismos, né? E às vezes você fica pensando, você vai metralhar uma pessoa com versículos? É como um lutador de MMA dar um mata-leão numa criança. Não faz sentido, só dá pena, né? Ninguém vos julgue por causa de sábado, nem por causa de coisa nenhuma. Isso é a relação da lei com a cruz. Outra relação, Gálatas 4. O que aconteceu na cruz, a gente pensa muito no que aconteceu em relação ao pecado, né? Na cruz, sim, mas você tem que pensar também que a cruz envolve a lei. A dívida da lei foi paga, né? Foi cancelada, foi abolida na cruz. Os alimentos foram purificados na cruz. A pessoa, eu chego no sertão nordestino em época de seca, o pessoal querendo comer qualquer coisa, fala, não, só comida kosher, né? Não é assim, homem, coma tudo, sem nada perguntar. Gálatas 4, versículo 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Houve um resgate. Pessoas estavam sob a lei, presas na lei. Jesus Cristo, na plenitude do tempo, isso quer dizer que é o momento exato para Jesus vir ao mundo, se você olhar todos os contextos, e entregar a sua vida na cruz para nos resgatar da maldição da lei. Agora, qual é a nossa melhor maneira? Antes disso, tem muita gente também com medinho de maldições, né? Muito medinho de maldição, medinho de maldição. Gálatas 3,13 é simples. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Pronto. A maldição foi para cima dele. Muitos líderes inescrupulosos atormentaram a vida de pessoas honestas, né? Pessoas bem intencionadas, com maldições, né? Para sequestrar a vida dessas pessoas. Ameaçaram-lhe com maldições. Olha aqui, ó, maldito, você fez isso, é maldito, maldito. Maldição é o tempo todo, maldição é o tempo todo, tempo todo, tempo todo, tempo todo. Outro dia uma empregada doméstica chegou lá em casa e falou, pastor, eu estou com enxaqueca medonha, será que isso é uma maldição? Eu falei, não, enxaqueca. Enxaqueca, né? O pessoal já não sabe mais pensar, né? As doenças nem mais têm nome, é maldição, maldiceca, né? Maldicheca, maldiqueca. As pessoas não sabem mais pensar, porque há um medo de maldição rondando por todos os lados. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Maldição também é uma coisa não resolvida. Eu acredito em maldições. As maldições que eu acredito são quase como consequências lógicas, consequências naturais. Por exemplo, um pai devasso vive pegando todas as mulheres nessa cidade que ele pode, vive pegando prostituta, e ele contrai uma doença venérea. E ele faz sexo com a sua esposa e o filho nasce com um problema sério. Você tem uma maldição cultural, comportamental que você não pode evitar. Aconteceu. O filho pagou de alguma maneira, porque a humanidade funciona assim. Não adianta você discordar ou concordar, vai continuar sendo assim. O filho de alguma maneira pagou. Mas houve um movimento no Brasil nos anos 80 de que você tinha que se livrar das maldições dos seus antepassados. Você tinha que conversar com as tias velhas da família para saber o que seus antepassados fizeram. Quem sabe eles não fizeram uma coisa errada e tudo mais. Para mim sempre foi claro, eu não quero saber o que os meus antepassados fizeram. Eu acho que eles só fizeram meleca. Eu não faço a menor questão de saber as coisas erradas. Eu vou ficar procurando maldições, coisas para torturar
a minha vida, a única coisa que eu sei é que eu estou em Cristo, e em Cristo eu sou nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eu não vou ficar afutucando nada. Quando essas pessoas descobriam alguma coisa, aí esses caras diziam: agora eu vou lhe ensinar como você se libertar dessa maldição. Aí vinha a oferta, dinheiro, tem tudo. Era tudo, aliás, continua do mesmo jeito. Não quero saber o que seus antepassados fizeram de ruim no sentido religioso, para se punir. Eu acho que eu sou amaldiçoado, porque eu sou descendente de Lampião, né? Eu acho que eu sou amaldiçoado, meu Deus. Cristo nos resgatou. Agora, melhor maneira de conviver com a lei, um caminho melhor do que o sábado, melhor do que sangue, melhor do que qualquer coisa, é o amor. É o amor. Mateus capítulo 22, versículo 40. Mateus 22, 40. Quando perguntaram a Jesus qual era o grande mandamento, muita gente pensa que isso aqui é o primeiro mandamento. Não, isso é o grande. O grande é o resumo de toda a lei. Jesus disse: é amar a Deus e amar o próximo. E versículo 40 ele disse: desses dois mandamentos, desses dois, dependem toda a lei e os profetas. Pronto, simples assim. Romanos 8, 10, Paulo nos diz a mesma coisa. Aliás, Romanos 13, 8 e 10. Paulo nos diz a mesma coisa com palavras diferentes. Romanos 13. 8 e 10. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Parou, pronto, acabou, né? Quer cumprir a lei? Quer ser o radicalzão da lei? Quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pronto, tenha paz, só isso, né? Eu quero encerrar, porque já que eu disse que lei sempre será um assunto, um conflito não resolvido, e foi assim desde o primeiro século, um assunto sempre virá à tona, sempre, sempre. Lembre, a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Timóteo 1. O modo ilegítimo sempre trará muita dor, mas o modo legítimo é bom. Mas como sempre vai haver um mais chegado à lei do que outro, um que tem mais dor em relação a um mandamento do que outro, um que tem mais dúvida, você precisa aprender a conviver com estas pessoas. Mas conviver de maneira madura, né? Não é para discutir opiniões. Olha Romanos 14, já que você está com a Bíblia aberta em Romanos 13, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. Evita a discussão. A Bíblia diz: não é bom que o servo de Deus esteja em contendas, em discussões e contendas. Evite discussões. Acolha o débil na fé. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aqui não está dizendo que quem come legumes é débil. Está dizendo que na igreja de Roma havia pessoas débeis na fé, a ponto de acharem que para serem mais santos teriam que ser veganos, né? A ponto teriam que ser vegetarianos, teriam que comer legumes. E é engraçado como Paulo os chama. Paulo chama ele de quê? Débil. Mas acolha. Acolha o débil na fé. O débil aqui, ele é fraco. A mente dele não aguenta
certas liberdades cristãs, mas não aguento, mas de dar dor, né? Se você for discutir com uma pessoa dessa, com 5 minutos ele diz assim: então eu vou rasgar minha Bíblia agora, eu vou rasgar, eu vou rasgar, não é? Ele surta, ele entra em pânico, porque não é normal, uma pessoa débil na fé. Vou rasgar minha Bíblia, não é a palavra de Deus não, vou rasgar. E é assim que ele quer convencer você, né? Um crê que pode comer de tudo. Quem crê que pode comer de tudo, diga amém. Se você não crê que pode comer de tudo, respeite o outro. E diga assim: Deus me liberte, porque eu tenho ouvido, mas eu não creio. Eu tenho dor, né? É esquisito, eu não sei, Deus. Agora, se você quiser radicalizar, eu arranjo um bocado de coisa para você não comer. Vamos começar por gordura, né? Gordura e sangue não comereis. Isso é Levítico. Simples assim. O pessoal fala negócio do sangue. É sangue não, é sangue e gordura. Os dois juntos. Então, diga assim: Deus me liberte, né? Agora, você que acha que é o livrão, o libertão, então, que tal amar os que estão em dificuldade? Sem sarcasmos, sem piadinhas, acolha as pessoas. Acolhei o que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu? Pergunta boa, hein? Quem és tu que julgas o servo alheio, né? Mesmo você que é o libertão, aí você vê um cara que tem dificuldade com a lei dos alimentos, aí você vai julgá-lo, vai fazer piadinha. Quem é você? Você acha que você é o quê? Deus acolheu essa pessoa. Você pensa que você é o quê? E você também que não come certas coisas e acha que é mais santo do que os que não comem. Você pensa que você é quem? A Bíblia pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Agora vamos entrar nos dias. Um faz diferença entre dia e dia, e outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor o come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Parece que todo mundo está querendo fazer o seu melhor, né? Todo mundo está querendo acertar, o que come, o que não come, todo mundo acha que está certo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Irmãos, às vezes quando eu prego sobre as nossas liberdades, talvez você não entenda que em certos momentos eu estou querendo ir até as últimas consequências. Quando a Bíblia diz assim, olha, tem um que acha que os dias são diferentes. Por exemplo, tem um que vai achar que o sábado é mais santo. Ou tem um outro que vai achar que o domingo é mais santo que o sábado. Ou tem um outro que vai achar que deve guardar o sábado. Eu quero ser livre em Cristo a ponto de entender que eu não estou debaixo das leis do sábado. Mas quero ser tão livre em Cristo a ponto de amar um irmão que entenda o contrário de mim. Talvez nós não sejamos tão livres para amar. Se aparecesse entre nós uma pessoa, eu perguntasse assim a você: olha, tem uma família ali que eles estão no nosso meio, mas eles guardam o sábado. Assim, sinceramente, qual seria a sua reação? Não é? Seria de sarcasmo? Eles são doidos, é? Seria de crítica? Seria de superioridade? A reação que Deus quer que você tenha é de acolhimento.
Se ele é irmão, ele não deixou de ser menos irmão, porque ainda tem seus problemas com a lei do sábado e com outras leis. E eu quero ser tão livre a ponto de acolher pessoas e que isso não faça a menor diferença para mim, baseado nas leis do Novo Testamento. A palavra de Deus diz: acolha, porque Deus acolhe pessoas. Nós acolhemos às vezes sistemas, preferências, né? Estilos de vida, regiões do Brasil. Deus acolhe pessoas. Amém? Então, fechamos essa coisa da lei. Pessoal do seminário lá, se prepare, vocês vão receber os questionários agora de maneira mais acelerada. Tem que entregar os trabalhos que foram passados para vocês lá. Eu espero que esses dias que nós, 7 domingos, que nós falamos sobre a lei, cada domingo um livro da lei, e nos últimos 2 dias o Novo Testamento e a lei, procurando mostrar de forma clara de que a igreja de Jesus não tem muito a ver com um sistema legalista judaico, que a nossa história é outra. É outra. Os judeus não entenderam isso. Tudo bem. Os judeus não entenderam que na cruz Jesus Cristo rompeu a barreira entre judeus e gentios. Eles não entenderam. Mas você não entender, não é? Você não entender, está na hora de você entender. Está na hora. E de você viver um evangelho em que não haja esses conflitos com a lei, em que a lei não ameace a tua salvação, em que a cultura da lei diminua. Toda hora me fazem perguntas sobre lei, e eu tenho que amar as pessoas. Simplesmente tenho que amar as pessoas. E que Deus nos ajude a isso, porque o cumprimento da lei é o amor. Que Deus nos ajude a amar pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Oi? Ah, sim, Ana Leite, você tinha uma palavrinha sobre a biblioteca. Senta aí só um pouquinho, né? Bom dia, irmãos e irmãs. É o seguinte, é porque nós temos um ministério de biblioteca e muita gente não sabe. E nossa biblioteca, a gente empresta livros, tá? Então a gente empresta numa semana, a gente tem uma ficha da família, então individual. E nós emprestamos o livro para a pessoa ler uma semana. Se não der, pode passar 15 dias. Se passar mais tempo, vai lá e avisa: não deu para ler o livro, passa até um mês. Aí só que tem que devolver. Tem muita gente que leva e nunca mais devolve. E nós também recebemos livros. Tem muitos irmãos aqui que já doaram muitos livros. A nossa biblioteca é muito rica, tanto para jovens, para as mães, para a família, evangelismo, tem tudo. Ela tem várias seções, tá? E outra coisa, deixaram uma Bíblia aqui na igreja, não sei de quem é, espanhol, já faz um tempo, não tem nome de ninguém, é uma Bíblia muito boa, inclusive eu estava até lendo ali, acompanhando aqui o pastor Marcos com essa Bíblia. Então, se o dono não aparecer, já tem uma pessoa que quer, tá? Eu vou fazer doação dessa Bíblia. E é isso, e que nosso ministério... tem 3 pessoas. Tem uma nova, porque não tinha nenhum jovem no ministério. Tem eu, a Silvia me ajuda muito, tem a Luísa e tem a Isadora, é uma leitora maravilhosa. E é o seguinte, todo ano eu dou prêmio, nós damos prêmios para os maiores leitores. 3 leitores que leram mais livros, a gente dá prêmio no final do ano, tá? Então já tem algumas pessoas aí que estão batendo recorde, tá? De leitura. E vai ter prêmio aí no final do ano, agora, final do mês de dezembro. E quero pedir, tem muita gente que gosta de ler, mas nunca entrou lá na biblioteca. Tem gente que só passa, olha, tem gente que pensa que é para vender. Mas não é, gente, é para emprestar o livro para vocês. Uma biblioteca maravilhosa, e a gente tem dias que não empresta nenhum livro, tem domingo aqui, só funciona de domingo. Então tem domingo que nem aparece ninguém lá. E é um prazer receber vocês. Tem para a criança também, tem para todo mundo, para a família toda. E é totalmente cristã. Tá? A gente recebe livros que não são cristãos, a gente passa para outras pessoas. Quando vem livros, porque tem gente que vai viajar, traz uma caixa de livros, a gente
Pastor Marcos me ajuda a separar o que é bom. A gente faz uma triagem e aí a gente doa depois para outras pessoas, para levar para a escola, livro para a biblioteca das escolas. Mas então, é uma biblioteca maravilhosa, rica, rica. Quando eu falo para alguém que nós temos uma biblioteca, o pessoal já lá em Foz do Iguaçu, eu falei para uma mulher na igreja lá que tinha uma biblioteca, ela pediu para mandar um modelo para ela. Então a nossa biblioteca já está servindo de modelo, tá? Para outras igrejas. Então é isso, tá? Eu quero incentivar as pessoas a lerem, principalmente os jovens. Os jovens daqui não leem, poucos. A gente conta assim uns 4 ou 5 que leem, tá? Então eu quero que o ano que vem muitos jovens estejam lendo. Porque eu quero dar prêmio para jovens também, tá? Não só para adultos, idosos, mas para os jovens. Então, aí a gente faz uma ficha para a família ou individual. Tá bom? Só isso. Obrigada. Bom dia. Então, essa biblioteca fez um milagre comigo. Aconteceu um milagre incrível. A biblioteca não é tão pequena quanto parece. Você vê as estantes, mas tem armários que você abre, eles estão lotados. E eu, folheando, olhando, há muito tempo atrás eu emprestei, assim, muitos anos mesmo, emprestei um livro meu, um livro muito importante, eu acho que é um dos livros mais importantes da história da doutrina. O livro chama-se Deus é Soberano. Esse livro é a minha cara, né? Deus é Soberano, de Arthur Pink, né? E a pessoa nunca me devolveu, e eu fiquei assim, foi tão triste assim, a pessoa nunca me devolver. E o tempo foi passando, eu esqueci da pessoa, não sei quem é, de tanto tempo que faz, né? E eu falando assim, como eu gostaria de ter aquele livro de volta, né? Eu gostava daquele, acho que tinha até uns riscos assim. Aí eu olhando na biblioteca, estava lá, como doação, e tem meu nome, meu carimbo. Se eu não doei isso aqui, né? A pessoa não me devolveu, mas se converteu fazendo essa doação, né? Remiu seus pecados, fazendo essa doação para a biblioteca. Assim, irmão, quando a gente pede um livro, aí devolve, né? Hoje tem uma técnica muito legal. Você pega um livro, eu dou o livro a você, tira uma foto sua e guardo, né? Se você demorar, eu mando para o seu WhatsApp. Não digo nada, só mando a foto sua com o livro na mão, né? Não precisa nem dizer, né? Você já vai entender tudo. Então, assim, doaram o meu livro, mas ainda dói em mim, assim, né? Que tenho doado. Vamos ficar em pé, vamos orar. Mas, de fato, não lembro quem é a pessoa. Não lembro. Acho que foi uma mulher. Nosso Deus, te agradecemos porque fomos libertos da lei, fomos resgatados da lei, que o Senhor pegou todo o castigo da lei e jogou sobre Jesus Cristo. E nós às vezes estamos procurando mais leis, procurando mais regras radicais para as nossas vidas e para as vidas dos outros, para infernizar as vidas dos outros. Pedimos que tenha misericórdia de nós, meu Deus, por não sabermos o tamanho das nossas liberdades em Cristo. Pedimos que nos faça ver a grandeza da tua misericórdia, na maneira como que na cruz o Senhor não só tratou o pecado, mas também tratou a lei e a relação dela conosco. Muito obrigado por toda a obra de Jesus Cristo na cruz. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.